pelo convite que foi feito para que estivesse aqui nesta noite adorando a Deus com os irmãos e trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações. Quero agradecer aqui ao pastor Natanael, pastor desta congregação, deste povo tão abençoado e abençoador, pela confiança que está integrando este jovem para estar ministrando a palavra do Senhor. Foi nos dado um tema para a noite deste dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, onde está inserido o tema desta noite, Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 15. Estão aqui alguns de minha família, minha mãe está aqui na frente, a minha irmã, o meu cunhado, juntamente também com a minha namorada jovem, Ludmila. Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 15. O tema desta noite é Crescendo em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Deixe em Efésios, marque com seu livro, e abra a seguir em Daniel, agora no Antigo Testamento, Daniel, capítulo de número 1. Deixe marcado em Efésios, capítulo 4, e abra em Daniel, capítulo de número 1. Efésios capítulo 4, versículo número 15. Diz assim o versículo 15 do capítulo 4 de Efésios: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Daniel, capítulo de número 1. Estaremos lendo o versículo de número 8 e o versículo de número 9. A seguir o versículo de número 17. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. A seguir o versículo de número 17. Diz assim o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Somente até aqui. Meus irmãos, como havia dito, foi nos dado o tema para esta noite: Crescendo em Cristo. E para tanto, nós tomamos por base nos versículos da palavra de Deus, que está inserido na carta que o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja que estava em Éfeso. Igreja esta que ele mesmo implantara em Éfeso, quando lá esteve, na sua primeira viagem missionária. Quando lá esteve em Éfeso, ele abriu aquela congregação e ali ganhou almas para o reino de Deus, e esteve no meio dos Efésios por aproximadamente 3 anos, ensinando e pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Após ter estado ali esses 3 anos, ele teve que sair para poder fazer assim a obra de Deus. E quando ele saiu, a igreja foi crescendo para a glória do nome do Senhor. E crescendo a igreja, é bem verdade que em alguns lugares cresce também algumas dificuldades, alguns problemas dentro das congregações. E na igreja de Éfeso não foi diferente. E quando o apóstolo Paulo ele fez a sua terceira viagem missionária, a igreja já havia crescido, o evangelho já havia se expandido na cidade chamada Éfeso. E a Bíblia nos diz que após ele fazer a terceira viagem missionária, depois de um tempo de haver pregado o evangelho, o apóstolo Paulo agora é preso por amor à palavra de Deus.
o apóstolo Paulo é levado para o cárcere por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Estando ele aprisionado em Roma, ele resolve então escrever a carta para os cristãos que estavam em Éfeso, que é o que nós lemos nesta noite. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Efésios para consolar, para exortar e também para edificar aqueles irmãos. E no versículo 5 do capítulo, ou melhor, versículo 15 do capítulo 4 que nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando dois conselhos àquela igreja. Primeiro, seguir a verdade em caridade, ou seja, seguirem a verdade, serem unidos no amor. A seguir ele vai dizer: cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo dá um grande conselho para aquela igreja. O apóstolo Paulo dá um conselho para aquela igreja que eu observei que os jovens e adolescentes da igreja wesleyana aqui em Suruí, eles tomaram para si. Que conselho é esse? Crescer em Cristo. Mas como crescer em Cristo? A Bíblia nos mostra duas formas de crescermos em Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 18, ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, para nós, a igreja do Senhor, jovens e adolescentes, crescermos em Cristo, nós temos que buscarmos, desejarmos, querermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, Deus certa vez usava o profeta por nome de Oséias para dizer à nação de Israel. Você pode ver isso aí no capítulo 4, versículo 6 do livro de Oséias. E ele disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas que conhecimento é este? Conhecimento do Deus a qual eles serviam. Eles foram escolhidos por Deus, eles foram separados por Deus, porém precisavam ainda aprender quem era de verdade o Deus a qual eles serviam. Quem sabe você tem vindo aqui por alguns dias, você tem sorrido, você tem se alegrado juntamente com este povo, que é o povo mais feliz da terra. Você tem pulado, tem aplaudido, tem se alegrado aqui neste lugar, mas ainda não conhece o Deus a qual este povo serve. Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele quer falar contigo nesta noite. Esta é a noite em que você pode conhecer o Deus que faz esta igreja feliz. Esta é a noite que você pode ter conhecimento do Cristo a qual estes jovens e adolescentes estão a cada dia buscando crescer na presença dEle. E parece que eu posso ver então Oséias ainda assim dando conselho para a nação de Israel. Capítulo de número 6, versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Logo então nós entendemos que o conhecimento do Senhor, ele é progressivo. Como assim progressivo? Nunca nós conhecemos o tudo de Deus. Todos os dias nós temos algo de novo para aprendermos com Ele ou acerca dele. Crescendo em Cristo. Para crescermos em Cristo, temos que conhecer a Ele primeiro. E é isso que esses jovens e adolescentes estão fazendo. A cada dia eles estão buscando conhecer mais e mais do Senhor. E quanto mais eles conhecem de Deus, mais eles crescem em Cristo Jesus, e mais o nome do Senhor é glorificado através de cada adolescente e de cada jovem que congrega aqui na Metodista Wesleyana em Suruí. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro exemplo de alguns jovens que cresceram em Cristo, de alguns adolescentes que cresceram
na presença do Senhor, ou seja, que cresceram tanto na graça quanto no conhecimento. E entre esses jovens, eu quero citar aqui 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, quando certa feita, em aproximadamente 605 a.C., Deus permitiu o exército babilônico de Nabucodonosor invadir a Palestina, capturar Jerusalém e deportar de Jerusalém para a Babilônia, um dos jovens mais excelentes que havia em Jerusalém, lá estavam os irmãos, os jovens e adolescentes Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que é que o rei deportou estes jovens? Porque eles tiveram uma guerra, e depois desta guerra, o Império Babilônico estava crescendo muito, de forma inexplicável, estava disparando, e já estava faltando jovens cultos para poderem estarem dentro do palácio, para servir o rei Nabucodonosor. Então, por isso ele escolhe os melhores jovens que tinham dentro de Jerusalém, porque quando o rei ele escolhia algum jovem ou algum adolescente, ele não escolhia qualquer um para estar diante dele no palácio. Ele escolhia os melhores, ele escolhia os mais inteligentes, ele escolhia os mais capacitados para estarem diante dele, dentro do palácio. Eu tenho uma palavra para a sua vida aqui nesta noite. Você é muito mais importante do que você pensa que você é. Você tem muito mais valor do que a sociedade pensa que você tem. Você é muito mais valioso do que a sua própria família pensa que você é. Sabe por quê? Porque quem te escolheu não foi o rei Nabucodonosor. Porque quem te escolheu não foi o rei Jeoaquim ou algum outro rei desta terra. Quem escolheu os jovens e adolescentes que aqui estão, e todos vocês, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está sentado em alto e sublime trono. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando assim, nós temos muito mais valor do que nós pensamos muitas das vezes que nós temos. Nós somos muito mais valorosos do que alguns pensam que nós somos. E eu quero te dizer uma coisa: foi o Senhor Jesus quem te escolheu. Busque a crescer a cada dia na presença dele. E Daniel chegando dentro de Babilônia. Babilônia era um lugar moralmente corrompido. Em Babilônia havia idolatria. Em Babilônia havia todos os tipos de pecado que nós podemos imaginar que há nos dias de hoje, oferecendo para nós jovens e adolescentes da casa do Senhor. O que nós vemos hoje neste mundo tinha também dentro de Babilônia, para poder oferecer também para os jovens que foram levados de Jerusalém para lá. Porém, quando chegaram dentro de Babilônia, a Bíblia nos diz que o rei, ele deu uma ordem ao encarregado dos jovens, juntamente com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que ordem era esta? Que dessem a eles para se alimentar, para beber, da mesma comida que ele comia, e do mesmo vinho que ele bebia. Isso chegou aos ouvidos do jovem Daniel, a qual nós lemos aqui nesta noite no capítulo 1, versículo 8, 9, versículo 17. Chegou aos ouvidos de Daniel, que era ainda um jovenzinho, que estava saindo ainda de sua adolescência. E quando isto chegou aos ouvidos de Daniel, a Bíblia nos diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem beber do vinho a qual ele bebia. Mas é interessante que não foi Deus que precisou de falar para Daniel não como beber. Foi o próprio Daniel que assentou no seu coração: eu não vou me contaminar aqui dentro, eu não vou beber deste vinho, e eu não vou comer desta comida,
Mas por que Daniel pensou assim? Você vai entender agora. Porque Daniel sabia que dentro de Babilônia tinha idolatria. E provavelmente a comida que o rei comia era antes oferecida para os deuses pagãos que havia dentro de Babilônia. E Daniel conhecia a lei do seu Deus, que dizia: não idolatrarás. Ele sabia muito bem que não podia ele comer de um alimento que fora oferecido para deuses pagãos dentro de Babilônia. Sabe por que Daniel não se corrompeu? Sabe por que Daniel não se prostrou, não se deixou levar? Porque ele guardava a lei do seu Deus dentro do seu coração. Ele tinha conhecimento do Deus que ele servia. Daniel crescia dia após dia na presença do Senhor, e crescendo ele na presença do Senhor, crescia ele também no meio dos homens. Porque quando nós procuramos crescer em Cristo, automaticamente Deus ele vai nos abençoando, e nós crescemos também no meio da sociedade, nós crescemos também no meio dos homens. Mas primeiro temos que nos preocupar em crescer